Kai Talks. Vamos falar de simulação? Olá, engenheiros! Sou o Thiago Faria e esse é o podcast Kai Talks. Esse podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas de Kai. A ideia aqui é trazer um tema relevante na área e discutir sobre esse tema com um profissional do mundo da simulação através de suas histórias e experiências. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como entrar no mundo Kai. Você tem interesse, mas ainda não sabe muito bem por onde começar? Então fica por aí que a conversa vai ser bem interessante. Nosso primeiro convidado é um dos especialistas em CFD mais experientes da E3S, uma empresa presente em 10 países e que há 25 anos trabalha com o que há de mais moderno na simulação computacional. O Martin Kessler se formou em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também fez seu mestrado e doutorado na mesma universidade. Ele é especialista em CFD há mais de 25 anos, sendo responsável por suporte ao cliente e consultoria de usuários de engenharia. Ele também foi responsável por ministrar mais de 100 treinamentos em 5 países em 3 idiomas diferentes, para cerca de 1.000 engenheiros ao longo dos últimos 15 anos. Seja bem-vindo, Martin. É uma honra ter você aqui com a gente, inaugurando o podcast Kai Talks. Olá, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui participando desse podcast e difundindo um pouco da ideia de simulação para a comunidade de engenheiros e outros interessados. Excelente. É um grande prazer ter você aqui, viu, Martin? E para a gente começar, eu não sei se você sabe me dizer assim, mas quando foi que você decidiu que queria ser engenheiro? Isso aconteceu mais ou menos naturalmente durante o ensino médio, porque como eu tinha uma certa facilidade e habilidade com matemática e física, aliado também a um certo interesse por aviação e mais uma certa curiosidade por entender como as coisas funcionam, foi um caminho mais ou menos natural escolher engenharia. Também eu tinha interesse por física, mas a engenharia acabou falando mais alto e eu acabei então seguindo esse caminho. E durante o seu curso, né? Você já na própria graduação, você teve algum contato com a simulação ou isso veio depois durante o seu mestrado ou doutorado? O meu contato com simulação aconteceu por acaso no último ano da graduação. Um professor de outra área estava fazendo uma apresentação de simulação mais voltada para a área de estruturas e ele assim passou rapidamente por outras áreas de simulação e acabou também falando um pouco de simulação na área de fluidos. Isso acabou me interessando e eu, terminando essa aula, eu acabei buscando, então, dentro da universidade, se teria algum professor com algum projeto de pesquisa nessa área. E eu acabei encontrando esse professor e ingressei num projeto de pesquisa do tipo iniciação científica, e foi aí que tudo começou no último ano de graduação, mas não tinha nada, não tinha nenhuma disciplina oficial de CFD na grade de, do curso, então acabou sendo meio por acaso mesmo. E Martin, na universidade, a simulação já era uma realidade nessa época ou eram poucos departamentos que trabalhavam? Eram poucos departamentos que trabalhavam. Nesse período, quando eu estava começando com simulação, foi um período que coincidiu com a chegada de um dos primeiros supercomputadores do Brasil lá na nossa universidade. E esse meu professor orientador, ele foi um dos responsáveis por trazer este supercomputador para dentro da universidade. E aí então eu consegui juntar o meu interesse por simulação com um recurso que era único no Brasil. E eu tive a oportunidade, então, de me especializar nessa área por uma coincidência de timing, coincidência de tempo mesmo, que eu estava começando e foi justamente quando chegou esse computador lá. Então, na época,
a questão computacional era um limitante muito grande, assim, até mesmo para os alunos de iniciação científica iniciarem, né, a trabalhar nessa área. Ah, não tinha recurso, não tinha. Apesar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já era e ser até hoje uma referência na área de informática, na parte de simulação era na época muito fraca, então a gente não tinha quase recurso nenhum. E aí começou a ter essa visão voltada para a simulação neste período que eu estava iniciando também os meus estudos em CFD. Então não tinha nada fora disso, não tinha nada realmente, não tinha grupos de simulação e não tinha recurso computacional para isso. Certo. E você diria que nesse período como estudante, assim, a maior dificuldade foi, por exemplo, a falta de literatura, talvez de trabalhos para você conseguir se inspirar? Ou você diria que era realmente essa questão da estrutura física, computacional? Qual você diria que foi uma das principais dificuldades assim para iniciar na simulação? Sim, essas duas eram grandes dificuldades, ou seja, não tinha literatura, não tinha recurso computacional e uma outra dificuldade é que não tinha com quem conversar, né? Então eu ficava mais ou menos discutindo com o meu orientador e alguns outros professores que também estavam começando nessa área, mas não tinha uma cultura difundida de simulação, nem na universidade onde eu estava estudando, nem em outros lugares. Felizmente isso mudou de lá para cá, até por conta da atuação da E3S e do Instituto E3S para divulgar e difundir essa cultura dentro das empresas. Isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia existem diversos eventos online, conferências onde alunos de própria iniciação científica se encontram, mestres, doutores, profissionais que atuam na empresa, na indústria, e isso mudou completamente, acredito, do cenário que era antigamente, né, para o de hoje em dia. E o outro ponto é que hoje em dia você consegue rodar suas simulações em qualquer computador caseiro que você tem em casa, né? Claro que dependendo do tipo da simulação há algum tipo de limitação, mas o que era antigamente impossível, hoje se tornou muito mais acessível, né, Martin? Não tenha dúvida, hoje o acesso aos recursos são mais fáceis, os computadores, ao mesmo tempo que ganharam capacidade, né, memória e velocidade, eles ficaram mais baratos. Inclusive já é possível fazer alguma coisa até mesmo em smartphones, então isso mudou completamente e a gente pode ter um equipamento desses em qualquer ambiente, quando que na época, para ter um supercomputador desses que eu mencionei anteriormente, tinha que ter todo um aparato logístico para receber o computador. Tinha que ter uma sala especial, com fundo falso, tinha que ter ar-condicionado, tem que ter todo o ambiente ah, preparado, que não pode entrar poeira. Então existia um custo em volta, além do computador, existe um custo ali para manter isso funcionando, né? Então hoje a gente consegue fazer em qualquer lugar, notebook com computador normal, em qualquer lugar a gente é capaz de fazer alguma simulação e quem sabe até no futuro nos próprios smartphones que estão ficando cada vez mais rápidos e mais potentes. E seguindo nessa linha também de evolução, de mudanças, né? Os métodos, dos meios que a gente tinha para fazer a simulação, eu acho que uma grande diferença foi a popularização dos softwares comerciais, né? Você foi um dos primeiros usuários de softwares comerciais de simulação em CFD no Brasil, né? E se você for comparar os softwares de antigamente, né, quando eles chegaram no Brasil, com os softwares como eles estão atualmente, assim, né? O que você poderia apontar como as principais mudanças? A principal mudança é a interface, é a facilidade de uso, porque os primeiros aplicativos comerciais vinham junto com uma quantidade enorme de manuais impressos. E o usuário ele não conseguia fazer nada ou quase nada se não acessasse esses manuais e não lesse como operar a ferramenta. Hoje em dia
nenhum, nenhum software entrega manual impresso e a gente consegue sair usando mesmo sem ter lido uma linha de manual. Então, eu diria que a principal alteração foi a facilidade de uso, mas também outra evolução importante é a capacidade e abrangência de modelos que essas ferramentas hoje são capazes de resolver. Antigamente a gente resolvia uma gama limitada de fenômenos físicos e hoje a gente resolve uma gama muito maior de escoamento, tipo de escoamento em CFD. É incomparável a comparação com o que era há 20, 30, 40 anos. E você foi um dos primeiros a trabalhar aqui com Fluent no Brasil, né? A participar da vinda do software do Fluent para o Brasil. Você sentiu uma dificuldade em trazer esse pensamento para as empresas, para que eles entendessem a necessidade de implementar a simulação na indústria? Na verdade, o CFD ele tem uma participação menor no mercado do que as ferramentas de análise estruturais. Então, o que acontecia normalmente, quando a gente entrava em contato com algum engenheiro interessado em simulação, eles já conheciam a parte de estruturas. Então, a conversa normalmente partia daí. Já conheciam simulação para essa área, e aí, para migrar para a área de CFD, já era um pouco mais tranquila. É lógico que tem que justificar internamente o uso de uma ferramenta dessas para que a empresa decida implementar no seu, na sua gama de produtos para poder desenvolver os seus produtos e suas tecnologias internamente. E Martin, nos últimos anos você trabalhou em conjunto com diversas empresas do setor da engenharia, né? E quais foram as áreas que você achou mais desafiadoras e para realizar as simulações em CFD? Quais áreas da engenharia você considera assim que foram bem desafiadoras? A área mais desafiadora, para mim, é a área de óleo e gás, porque praticamente todas as análises de escoamentos de óleo e gás envolvem várias fases. Então imaginem, a gente vai extrair petróleo de uma reserva, nunca vem só petróleo, né? Vem petróleo, vem água, vem areia, vem gás, vem uma série de coisas misturadas. E a gente tem que, de alguma maneira, separar isso. Porque eu quero, no final, eu quero o petróleo, eu quero utilizar esse material depois para ser usado como combustível, como plástico, o que seja, mas eu preciso separar de alguma forma. E os processos nessa área, em geral, envolvem tanto os escoamentos multifásicos quanto reações químicas também. E aí, então a complexidade aumenta bastante, né? Outras áreas interessantes tem a aeronáutica, muito interessante também. E a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de captura correta do escoamento ao redor das aeronaves e também turbomáquinas. Então a gente trabalha muito com turbomáquinas, então desde ventiladores, bombas até turbinas Francis que tem metros de diâmetro para geração de energia elétrica, que é importante aqui no Brasil, a gente também participou. Então são várias áreas e eu acho que isso que é legal do trabalho na E3S, a capacidade que a gente tem de transitar entre áreas bem diferentes. O que eu acho que também é bem interessante pontuar são a evolução dos modelos matemáticos, né, dos modelos numéricos utilizados antigamente em relação aos de hoje em dia. Principalmente quando a gente fala de escoamentos multifásicos, escoamentos reativos de combustão, o próprio Fluent ele teve uma evolução muito grande na maneira que você conseguia modelar, né, Martin? Sem dúvida, o Fluent sofreu várias modificações, vem sofrendo todo ano, as atualizações são anuais e sempre o número de modelos
que o Fluent é capaz de resolver vai sempre sendo acrescentado. Então, hoje em dia, o Fluent resolve uma gama bastante grande de escoamentos e, inclusive, reações químicas, combustão, multifásico. Então, ele é muito capaz de resolver praticamente qualquer tipo de escoamento que a gente se depare atualmente. E conversando sobre simulações complexas, acho que é até interessante a gente mencionar a simulação que foi feita no seu doutorado, envolvendo escoamentos hipersônicos, né? Eu fiz uma simulação no doutorado que envolve reentrada na atmosfera de veículos espaciais, mas aí eu digitei o meu próprio código, eu fiz o próprio código, Nossa, não usei código comercial nenhum, eu fiz meu próprio código e era usando uma tecnologia, metodologia de elementos finitos e não volumes finitos como a gente está habituado em CFD, como o Fluent resolve as equações. Tá? Então, no meu caso, eu mesmo digitei o código para resolver essa questão. e é interessante porque muita gente comenta, poxa, mas software comercial é uma caixinha negra em que você não sabe o que está acontecendo ali dentro, eu quero ter controle sobre as minhas equações, dos modelos que eu vou utilizar. Ah, e você é uma ótima pessoa para responder isso para a gente, já que você, no seu doutorado, você criou o seu próprio código e depois veio a trabalhar durante muitos anos com softwares comerciais. Então, eu te pergunto, Martin, vale a pena hoje em dia a gente criar um software de CFD para ter controle total? Eu responderia que sim e não. Se for para resolver algum caso muito específico, eu diria que sim. Se não, não vale a pena, porque hoje em dia as ferramentas resolvem muito bem praticamente qualquer escoamento, mas pode ser que algum outro caso, eventualmente, essas ferramentas comerciais ainda não tenham resolvido corretamente. Então, aí, nesse caso, eu poderia sugerir elaborar um código para isso. Senão, não vale a pena não. Pega um código pronto já. E em relação à confiabilidade dos resultados, já que a gente não tem acesso ao código-fonte, normalmente as empresas que desenvolvem essas ferramentas, elas fazem validação periódica dessas ferramentas. Então, a comparação com resultados experimentais ou com soluções analíticas, isso tudo é feito periodicamente para validar os modelos numéricos que são implementados nesse software. É, eu estou falando especificamente da ANSYS, né, que é a empresa que produz o Fluent. Ela tem uma preocupação muito forte em manter essa validação atualizada, e toda nova versão isso é refeito para que a gente possa garantir que os resultados sejam confiáveis. Então, mesmo não tendo acesso ao código-fonte, é possível indiretamente ter confiança nos resultados que o software está gerando. Sem dúvidas, eles evoluem, né? A ANSYS evolui a cada dia, eles fazem diversos casos para verificar e validar, né? Isso. E, e na simulação, independente do software que você utilizar, é necessário você fazer uma validação e uma verificação da sua simulação, independente se é um software comercial ou um software, um código próprio, né? Então, essa validação e verificação do seu modelo, dos seus resultados, é sempre necessária, né? Correto, é importante porque o computador aceita qualquer coisa, a gente pode fazer um código, escrever qualquer coisa. Então tem que tomar cuidado com os resultados, porque a gente pode obter resultados que não representam a realidade. Então é importante sim, sempre validar de alguma forma, tá? Para a gente ter certeza de que aquilo representa a física adequadamente. E, Martin, eu
Eu queria te perguntar, tem algum ou alguns projetos que você participou e que você considera especial na sua carreira? Teve um projeto importante de uma turbina do tipo Francis para uma hidrelétrica, então uma turbina com vários metros de diâmetro, isso foi bem interessante. Também, outro projeto, a gente participou ah, do estudo de um escoamento ao redor de um estádio para a Copa do Mundo de 2014. São projetos que foram bem interessantes. E um projeto de uma bomba axial também bem interessante, um bomba axial grande para resfriamento de geradores de energia elétrica. E também foi bastante interessante e produtivo. Assim, a gente ganhou bastante experiência, foi bastante bem legal. O que é legal do mundo da simulação é que não necessariamente a gente precisa se prender numa área exclusiva, né? Então, você com uma formação de engenheiro mecânico já realizou trabalhos no setor automotivo, no setor aeronáutico, setor espacial, setor de óleo e gás, né? Então, isso eu acho que é uma vantagem muito legal do engenheiro que começa a trabalhar com simulação. Ele amplia bastante a gama de atuação que ele pode se inserir, né? É verdade. E, e uma característica da E3S, como a gente acaba atuando em várias áreas, a gente acaba tendo contato com engenheiros de várias áreas também, que são as pessoas que contratam a gente para fazer as simulações. E aí o trabalho, ele acaba sendo a quatro mãos, porque a gente pode entender muito de simulação, mas não necessariamente a gente é especialista naquela área que a gente está tentando analisar. Então a gente precisa trabalhar próximo aos engenheiros que são especialistas daquela análise e a gente a quatro mãos então consegue direcionar corretamente o estudo a ser feito. E até lembrando, nós somos colegas de trabalho, então um trabalho que você participou há pouco tempo, que foi bastante interessante, foi um trabalho na área da saúde, que talvez muitas pessoas nem saibam que a simulação ela é muito presente também na área de engenharia biomédica, na área da saúde, da medicina. Ah, se você quiser falar um pouco desse projeto que foi feito sobre cavidades nasais, né? Isso. Esse é um projeto interessante de uma cavidade nasal. A gente precisava estudar o, o ar passando por essa região e isso é interessante porque o corpo humano ele é muito complexo e a gente precisou então extrair essa geometria de alguma forma, tipo usando tipo um scanner para representar essas cavidades nasais. O corpo humano não é simétrico, então o lado direito é diferente do esquerdo. Então a gente precisa resolver a cavidade nasal completa, não basta resolver só metade. E foi bastante interessante porque a gente consegue tirar uma série de informações relevantes ali para essa análise, especialmente a perda de carga, né, ou a variação de pressão que acontece dentro dessa região, ou seja, desde o momento que o ar entra pela narina e chega na garganta. Então a gente consegue estabelecer como que o ar passa por ali, em quais condições e quais são as influências da geometria sobre o escoamento. E o interessante é que os resultados dessas simulações foram utilizadas geometrias de pacientes que tinham algumas deformidades na cavidade nasal e era necessário realizar algumas cirurgias para que essas deformidades fossem ah, melhoradas, né? Então, esses resultados faziam entender qual que era exatamente o perfil daquele paciente e pensar numa estratégia mais assertiva na hora de realizar a cirurgia. Então, eu acho uma aplicação muito interessante esse moço. É, realmente a área biomédica é uma área bem cativante.
Uma pena que a gente não atue tanto nessa área aqui no Brasil, mas sem dúvida existe campo para isso. Sim, existe e está crescendo bastante. Até mesmo devido à pandemia, as simulações dessa área do setor de saúde aumentaram bastante em termos de proteção da máscara, o uso da máscara, a propagação do vírus em ambientes fechados. Então, houve um aumento bem grande da procura, do uso da simulação no setor da saúde. É verdade. E Martin, você partindo dessa visão geral desde o início da sua carreira até agora, como que você enxerga a utilização da simulação nos próximos anos na engenharia? Olha, eu não consigo mais imaginar a engenharia sem simulação, tá? Porque a simulação ela ajuda a reduzir custo, reduzir tempo de desenvolvimento de produto, e a gente consegue, com a simulação, montar vários cenários sem ter que produzir um protótipo. Então, a gente consegue fazer protótipos virtuais e aí a gente já entende qual seria a melhor opção e já parte para a produção daquela opção que deu os melhores resultados. Então, sinceramente, não vejo como seguir no futuro fazendo engenharia sem simulação. A simulação ela já está presente na graduação, principalmente fora do Brasil, existem, você aprende as disciplinas básicas e para conseguir visualizar um pouco melhor alguns conceitos, às vezes, que ficam mais difíceis da gente apalpar. Então, a simulação é um método, é uma maneira que você consegue visualizar esses conceitos de uma maneira bem, bem interessante. Então, a simulação está cada vez mais presente, tanto na parte do ensino, na graduação, quanto na parte da pesquisa, na indústria. Então, eu concordo plenamente contigo, Martin. Eu não consigo enxergar o futuro da engenharia sem a simulação. E para a gente finalizar, Martin, como o intuito, o tema principal desse episódio de hoje é como entrar no mundo CAI, eu queria te perguntar, pensando no engenheiro que está iniciando agora no mundo do CFD, no mundo CAI, que gostaria de iniciar agora, qual conselho que você daria para ele? O primeiro conselho que eu daria, isso serve para qualquer engenheiro, é aprender inglês fluente. Não só para trocar ideia com outras pessoas, mas para ter acesso à informação. Porque apesar da gente já ter muita coisa em português de CFD, o número de textos, livros, artigos em inglês e a abrangência também dos tipos de escoamentos, tipos de análise que podem ser feitas em inglês é muito maior. Então, a primeira recomendação seria inglês, tá? Porque vai dar uma possibilidade da pessoa se desenvolver melhor em CFD. Segundo ponto que eu recomendaria é ter uma boa base de mecânica dos fluidos. Então, se a pessoa já viu isso na graduação, a gente pode recomendar a pessoa revisar, ou se não viu ainda, quando tiver essa disciplina, olhar com carinho. E outra disciplina importantíssima é cálculo numérico. Também eu acho importante cálculo numérico, porque CFD seria a união de mecânica dos fluidos com o cálculo numérico. Então não basta eu conhecer a física e conhecer as equações, eu tenho que saber como que o computador é capaz de entregar os resultados, como que ele calcula isso internamente. Porque eu vou ter que tomar decisões ah, lá na ferramenta de simulação, no Fluent, no caso, vou ter que tomar decisões para identificar qual o melhor caminho para obter o resultado em menos tempo, com menos memória e que seja capaz de capturar corretamente a física. Então, essas duas disciplinas, se a pessoa for capaz de estudar corretamente, a fundo, essas duas disciplinas, vai ter uma boa base para seguir adiante com o CFD. Perfeito, Martin. Olha, Martin, foi uma honra ter você aqui com a gente no Kai Talks. Muitíssimo obrigado pela sua participação e acho que deu para esclarecer um pouco mais
sobre como entrar no mundo CAIA. Tiago, eu agradeço. Foi bastante produtivo, bem legal participar desse podcast. E eu acho que isso vai ser importante para a gente seguir difundindo a cultura de simulação aqui pelo Brasil e pelo mundo. Sem dúvidas. E eu tenho certeza, Martin, que você, como uma referência em CFD para nós da E3S e para todos que já se relacionaram com você, a gente ainda vai ter alguns papos aqui participando aqui do nosso podcast. Maravilha. Estou à disposição. Então encerramos por aqui, pessoal. E se você quiser saber mais sobre esse tema, dá uma olhada na biblioteca técnica da E3S. Entra em esss.co e vai na aba Conteúdo. Lá tá cheio de material legal sobre esse assunto e muitos outros sobre simulação. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que em breve a gente vai trazer um novo episódio do Kai Talks, sempre com um tema relevante sobre simulação computacional e tudo que envolve esse mundo. Até mais!